dar início a mais uma noite de palestra pública e a Thelma vai ler a página inicial para nós. Boa noite, do livro Pão Nosso, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola ao Coríntios 3,13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas. Há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Não chegou, Thelma? Chegou agora. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todo, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Cristiana. Cristiana. Cris, você nos ouve? Caí, não sabe. Agora tinha caído para mim. Então, vamos agora acalmar nossos corações, agradecer mais uma vez, Deus nosso Pai, de infinita bondade, Senhor Jesus, nosso inspirador, guia, modelo, que possamos mais uma quarta-feira, unidos por esses laços fraternos, que cada vez vão se fortalecendo e expandindo mais
com a chegada de novos amigos como palestrantes, hoje, Luiz, que possamos estudar e aproveitar esse momento onde a gente tantos sentimentos bons, dando da caridade, esperança, tantas coisas, tantos sentimentos, tantos valores citados, que possamos levar para a nossa noite, para o nosso dia de amanhã. E Luiz, seja bem para essa troca que é tão importante para a nossa evolução, a nossa caminhada aqui. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Thelma, muito obrigada, Cristiana, pela leitura da página e a prece. E agora, é com muita alegria que a gente recebe o Luiz de Souza, o palestrante da noite. Ele é natural de Joinville, nascido em família espírita, criado na doutrina espírita, onde seu pai, o senhor João de Souza, foi um dos fundadores da Sociedade Espírita de Joinville. Hoje o Luiz é aposentado, mora na praia de Ubatuba, no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. É trabalhador dos Centros de Estudos Espíritas André Luiz, e ele é o responsável pela área de doutrina. Então, hoje, o tema que o Luiz traz para nós, para a nossa reflexão, é: levanta-te, anda e vai para a tua casa. Luiz, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com muita alegria, nos colocamos aqui. Esperamos poder falar alguma coisa que seja realmente importante para o nosso crescimento, para a nossa ajuda, para o nosso conforto espiritual. E que Jesus nos abençoe nessa noite. Como a nossa irmã falou, nós vamos tomar como referência aquela palavra que Jesus disse àquele paralítico: levanta-te, anda e vai para a tua casa. Essa palavrinha, essa frasezinha, nos remete a um episódio que aconteceu em Cafarnaum, cujo nome vem do hebraico e significa aldeia de Naum. E é uma história muito interessante para o nosso crescimento e aprendizado. Após a prisão de João Batista, o Senhor retorna para a Galileia. Ele deixa Nazaré, a sua cidade de infância e juventude, e vai morar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, as duas tribos de Israel. Era uma aldeia de pescadores situada a noroeste do Mar da Galileia, um grande lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Era um local de importante atividade comercial da época, a atividade pesqueira. A gente... Espera ali. Aldeia de não, tá, aqui que eu estava. Era uma aldeia, então, muito importante naquela época. Ficava situada a noroeste do Mar da Galileia. Eu busquei o roteiro para não me perder. Havia também em Cafarnaum uma alfândega, uma guarnição e pelo menos uma sinagoga. Por aí, mais ou menos, a gente vê a importância dessa região. Além disso, em Cafarnaum estava localizada na região do caminho que conduzia à Síria, ou seja, na principal rota comercial de todo o Oriente, que alcança o Mediterrâneo e o Egito. Era um lugar, então, muito movimentado, de muita concentração de pessoas, né? E Jesus, ele morou em Cafarnaum, assim como alguns de seus discípulos, como Pedro, Tiago, André e João, também moraram ali. Foi em Cafarnaum que Jesus desempenhou
uma parte do seu ministério de muita importância. Ele ali pregou o sermão do pão da vida. Quem quiser conferir, João 6, capítulo 6, o sermão do pão da vida. Mas poderíamos, de repente, perguntar, por que isso é significativo? Por que, de repente, falar dessa importância de Cafarnaum, né? Da grandeza, daquela região de tanta gente, aquele aglomero de gente, toda aquela atividade comercial? Por que falar sobre isso? Mas tem uma razão. É para a gente perceber que, por mais importante que seja uma cidade, uma localização, por mais importante que seja a construção dos seus templos, todo o movimento do seu comércio, por mais importante que seja toda a sua estrutura econômica, a casa, o lar, vai ser sempre o lugar estratégico onde Deus realiza. No relato com o qual nos ocuparemos, a casa é um lugar onde Jesus curou um homem paralítico, que para lá foi levado a fim de ouvir a palavra que Jesus ali pregava. Ali é o lugar onde ele ensinou, repreendeu e consolou. Enfim, um lugar onde ele se doou. Prestando atenção assim, Jesus não estava num templo, Jesus não estava numa grande praça, não. Jesus estava numa casa, num lugar, conversando com os seus apóstolos e com as pessoas que se reuniam em torno. Veja, cada um de nós tem a sua casa, cada um de nós tem o seu lugar de repouso, o seu lugar onde convive com a sua família. E é isso que nos chama a atenção, que Deus ainda hoje continua contando com casas abertas para realizar os encontros divinos, para trazer a sua palavra, para trazer os seus convites, para nos fazer crescer. É no lar. É através da prática do evangelho no lar, é através dessa prática que muitas vidas são restauradas, entre encarnados e desencarnados. E essa história, conforme nós vemos no Evangelho de Lucas, aconteceu assim. E aconteceu que num daqueles dias, narra Lucas, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Olha só que momento importante e divino acontecia ali. Ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, tá? Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia, e até mesmo de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar, narra o evangelista Lucas. E eis que um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E ali eles afastaram algumas telhas e por entre esse espaço eles baixaram com a cama até ao meio, bem diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? É assim mesmo que as coisas acontecem, né? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é a mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele virou-se e disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Presta bem atenção nisso. E vai para a tua
casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Natanael, filho de Elias, há mais de 20 anos paralítico, finalmente era apresentado ao Cristo. Em Cafarnaum, no salão simples na casa de Simão Pedro, casebre humilde, de pescador próximo ao mar, que lhe provia o sustento, sob a brisa leve do oceano a refrescar os presentes em mais um dia de curas físicas. Lá estava presente aquele homem, levado em uma padiola, pela misericórdia alheia, olhos túrgidos, boca salivando, olhos perfurando a pele e apenas um pano sujo a cobrir-lhe as intimidades. Aproxima-se o Cristo, o qual impressionava pela própria figura a todos os presentes. Olhos que pareciam chispar faíscas luminosas, mãos calejadas, fronte largo, cabelos aos ombros e uma paz imperturbável. Adentra o mestre na intimidade psíquica de Natanael. Médico de almas que é, coletando sentimentos e pensamentos, ajoelha-se para falar-lhe mais de perto e pergunta: Natanael, filho de Elias, tu crês que eu possa te curar? Percebe agora esse momento, percebe? Jesus ajoelha-se. Isto é um detalhe. Jesus se ajoelha. Queridos, ao leigo, a palavra cura pode apresentar-se sob a forma de voltar a andar. É, porém, muito mais. O paralítico tinha muito pouco a oferecer. Dependia na totalidade de outrem. Era um recebedor da misericórdia alheia. A cura dava-lhe a oportunidade de mudar para o outro lado, de depender para oferecer. Concedia-lhe a oportunidade de servir. Tratava-se, portanto, de muito mais que simplesmente voltar a andar. Esse era o convite que Jesus estava lhe fazendo. Crês que eu posso te curar? Era um convite a tornar-se um colaborador da mensagem cristã no decorrer do caminho. A cura física, pouco compreendida por muitos, nada mais é do que a permissão ao fim da paralisia. Um convite ao recomeço. Desta vez, acompanhando as trilhas do comprometimento moral íntimo. Lembrando que, se temos algum problema de natureza orgânica, a alma é saudável. E temos o dever de, com coragem, espírito dinâmico de luta, se jogar para fazer o bem, deixando uma pegada luminosa na terra. Deixando uma pegada luminosa na terra. É para isto que Jesus nos chama. Bem, quanto a Natanael, filho de Elias, todos sabemos como termina a história. Será? Vamos ver? Chegará talvez o dia em que os redemoinhos domésticos, na química das relações familiares, se converterão em hálito insuportável, nos convidando ao abandono do parente problema à própria sorte. Entretanto, lembra que onde existe o convívio, existe a responsabilidade. Para isso, nós somos colocados em grupos familiares. É possível que o familiar te arroje aos piores adjetivos e te compartilhe vis sentimentos. Não, porém, jamais ignore que o doente necessita de ajuda. E aí se apresenta a tolerância, a paciência e a oração. Meu amado, minha amada, não se permita a paralisia dos sentimentos nas trilhas da reencarnação.
o convite maior à reconciliação. Para isso nós estamos juntos. Quando o teu coração se cansar, diante do abandono e insensatez dos seus, recorda o Mestre. Levanta-te e anda. Prossegue os dias renovando teus sentimentos no desfiar do tempo que te compete e te é permitido. É possível que as adversidades te apresentem a escassez ou a desgraça. Guarda-te, porém, da revolta. Abstente do desespero. Ambos apenas te guiarão a que vivas em torno de ti mesmo. É impossível ser feliz quando nos importamos apenas conosco. O egoísmo é a paralisia maior do espírito. O egoísmo é a maior paralisia do espírito. Recorda o Cristo e roga-lhe as forças para prosseguir. Apesar das intempéries e obstáculos imprevistos impostos para o teu próprio burilamento, levanta-te e anda. Caminha sempre. Não te permitas estacionar nos sentimentos e no amargor da revolta. O que nós temos que passar, nós temos que passar. O que nós temos que servir, nós temos que servir. Perceba, então, que não é a maca a paralisadora. Não é a maca que nos paralisa. Ela é simples instrumento, criação própria para acomodar a respectiva dificuldade. Portanto, talvez alguns, aceitando os convites da revolta, se acomodem desconfortavelmente nas padiolas do excesso do amor próprio, paralisando de forma dolosa as respectivas possibilidades e labores. Convenhamos que todos nós temos possibilidade de servir. Aqueles que se arrojam à revolta jamais terão as credenciais do equilíbrio e tendem a paralisar-se incomodamente no cadinho dos sentimentos amargurados. Outros, porém, escolhem deitar-se no colchão confortável e anestésico dos prazeres mundanos. A escolha é individual, não é? Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é individual, mas lembramos, a colheita também. A colheita também. A rota da fuga da alienação será paralisia fatal à missão ordinária e individual. Jamais poderá acolher corações aquele que se enclausura nas sensações. A escolha é difícil e carrega o sobrepeso das antigas paixões que nos arrastam, né? Ainda vivas no nosso espírito, ainda vivas. Muitas vezes se pensa, o que será que eu fui na vida passada? A doutrina é tão clara para nós. Basta que você observe as suas más tendências e inclinações, é por isso que você está aqui. As fantasias infelizes ainda revivem e paralisam a nossa alma. Levanta-te, porém, sem permitir-lhes a perda de tempo. Ninguém atende lágrimas entregue ao desânimo. Jamais um revoltado consolou um coração. E é para isso que nós estamos aqui. Para começar a consolar, começando pelo nosso próprio lar. E jamais um revoltado consolou alguém. Acalma o espírito. Acalma. Ainda sob a égide da vaidade e orgulho, a palavra nunca encontrou o endereço de sinceridade e exemplo. Sendo, portanto, semente inútil e talvez falsa. Se te encontra neste meio, apressa-te em desvencilhar-se dessa paralisia, dessa maca, dessa patiola. Coloca-te em pensamento, em oração. Roga ao Cristo e pede a Ele as forças para andar, levantar, andar, prosseguir. O Livro dos Espíritos traz para nossa reflexão a questão 919,
proposta por Allan Kardec. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual? Qual o meio mais eficaz? Os Espíritos nos respondem. Um sábio da antiguidade, Evolo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Qual o meio mais eficaz para o nosso progresso? Olhar para nós mesmos. E daí se segue o comentário de Santo Agostinho a respeito. Lembram do comentário de Santo Agostinho? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. E como se faz isso? Como se faz isso? Interrogar a consciência. Ei, consciência! Não. Fazer silêncio. Fazer um silêncio interior. Acalmar-se. Meu amado, aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. Nós até no início nos falávamos, né? A enfermidade. E sabe, esses dias eu tenho aproveitado esses momentos assim. Né? O que a enfermidade está expressando no corpo físico? Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Infelizmente, hoje a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente, não é verdade? A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. As doenças são tratadas como celebridades e os doentes ficam escondidos nos bastidores. A enfermidade revela quem você é e o que está se passando no seu mundo interior. A matéria é o espelho da alma. É o espelho da alma. O nosso corpo, de que agora fomos nós quem o criamos, através dos nossos pensamentos e hábitos. Antes de reencarnar, nós projetamos esse corpo. Então, por que nós vamos reclamar? Por quê? Por que nós vamos agora interrogar a Deus, nosso Pai, a Jesus? Tudo nós criamos. Né? A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. A gente costuma dizer assim, Senhor, tu que conhece o profundo e o escondido do meu coração. Ele sabe tudo, não é? E nós não conseguimos vasculhar tudo isso, nos lembrar das vidas passadas, das vidas anteriores, mas temos ali uma leve lembrança. Eu preciso consertar esse pensamento na minha vida. Tudo o que estava oculto acaba se tornando visível para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado. Valorizemos esta experiência de autoconhecimento. Seja um atento observador de si mesmo. Observe a si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer. É uma professora com quem temos muito, muito a aprender. Faça uma visualização interior. Converse com sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. A enfermidade, ela nos tira do lugar comum. Daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito da vida e para onde pretendemos chegar. Eu quero lembrar aqui de Jerônimo Mendonça. Creio que muitos irmãos já devem ter ouvido falar, não é? Jerônimo Mendonça, carinhosamente conhecido de O Gigante Deitado. Imagine um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há quase 20 anos, com terríveis dores no peito. Esse homem, resignado e sereno, viajou pelo Brasil afora, proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos,
envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. Livro de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram-o a Damasco. Qual era a marca de Saulo? Qual era a sua enfermidade? Diz a palavra evangélica que ele esteve 3 dias sem ver. E não comeu, nem bebeu. Ele estava cego, deitado numa maca. E respondeu a Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pergunta. E Ananias deixou a padiola e foi. Qual era a padiola de Ananias? Qual era a padiola de Ananias? Qual é a nossa padiola? E Ananias deixou a padiola e foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Saulo ouviu a ordem. Levanta-te e anda. E seguiu pelo caminho determinado, abandonando a sua maca. Qual era a maca de Saulo? Qual era a maca de Ananias? Qual é a nossa maca? Amigo, a doença muitas vezes nos põe no chão. É um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. Porque é tudo muito legal, né? Quando está tudo bem, tudo corre às mil maravilhas. Tal. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou! E como mudou! Aproveitamos esse encontro com Jesus através da doença, a nossa estrada de Damasco. Vocês não sabem como faz bem falar agora, nesse momento, desse assunto. Aproveita bem esse encontro com Jesus através da doença, a nossa estrada de Damasco. A doença do orgulho, da vaidade, da insensibilidade, da incapacidade de emocionar-se, de experimentar sentimentos de afeição, de amor, de piedade, de pena, de tristeza, de frieza, indiferença e dureza de coração. E também perguntemos como Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor? Larga a maca, amigo. Ele está dizendo: larga a maca, amigo, e avança resoluto. Abraça a palavra e seja o servidor fiel, curado, restaurado, pronto para a batalha, para combater o bom combate. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos ficaram em Jerusalém, até que a promessa se cumprisse. Jesus disse que ali eles seriam cheios do Espírito Santo, e todos os dias Pedro e João iam ao templo às 3 da tarde para orar. Mas naquele dia algo tremendo aconteceu.
Um homem que estava pedindo esmolas na porta do templo foi curado por eles. A Bíblia diz que esse homem era coxo, mas ele ficou de pé, andou, entrou no templo, saltou e louvou a Deus. Um homem coxo, à porta do templo, representa para nós que pessoas que estão paralisadas, impedidas de caminhar por causa das circunstâncias, do que estão passando, do que estão vivendo. Aquele homem tinha uma deficiência e por isso tinha que ser carregado por outras pessoas. Muitos estão assim parados. Nós estamos vendo passagens que ensinam. Muitos estão assim parados, em várias áreas da sua vida. Assombra-lhes a tristeza, o desgosto. Vivem de esmolas espirituais, quando o Senhor tem preparado para nós um banquete excelente. Como muita gente, aquele coxo estava em busca de coisas materiais, que ele julgava como sendo importante para o seu sustento. Muitas pessoas passam por crises, mas não têm noção do que Deus pode fazer na sua vida. Pedro e João entenderam que o problema daquele homem não era físico, mas espiritual. Veja lá no livro de Atos. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E Jesus está esperando esse nosso momento. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. É isto que o Senhor espera de nós. Nossa transformação em testemunho vivo do seu amor por nós. A paralisia não é física. Isto é uma alegoria. A paralisia que verdadeiramente vemos no livro de Atos quer nos mostrar é a paralisia espiritual. Um momentinho só. A paralisia que vemos aí, que o livro de Atos quer nos mostrar, é a paralisia espiritual. O Senhor quer nos transformar. Ele quer nos livrar da inércia provocada pelas nossas doenças e assim possamos ser instrumentos reais na grande obra do amor. Conta-se que certa noite, vamos ver o horário, temos tempo ainda? Faz um sinal depois, né? Reunidos em casa de Simão certa noite, entre admirado e deslumbrado ante a beleza do mestre, percebeu Simão que os olhos grandes e claros do Rabi, Simão estava olhando para Jesus. Ele estava ali sentado, e Simão, ele admirava tanto Jesus, né? Ele ficava fascinado com a beleza de Jesus. Deslumbrado ante a beleza do mestre, percebeu Simão que os olhos grandes e claros do Rabi estavam imersos em lágrimas. Com o coração desatrelado em desassossego íntimo que dele se apossou, se aproximou do mestre e perguntou ansioso: Rabi, estás chorando? De felicidade, suponho, disse Simão, em considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade? A interrogação permaneceu no ar. Na noite murmurante, a interrogação permaneceu. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um cantochão especial com ondas arquejantes nas praias imensas. De repente, Jesus falou: choro, Simão. Respondeu pausadamente: choro de tristeza, compadecido. Mas, mestre, não compreendo. Hoje tu expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar
Tu falastes à malta dos traidores e à vista de todos. Perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. Com tantos prodígios, Senhor, com tantas coisas boas, por que choras? Por que choras, Senhor? E Jesus responde: sim, pois que não me compreendeis. Porque não me compreendeis, tu e eles. Olha só. Pensemos nessa resposta. Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. E Simão, que observava a tristeza do olhar de Jesus, ele estava tão triste por ver Jesus triste, né? Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos tão felizes. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Vamos rever essa partezinha da história. Disse Jesus: Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Para onde Jesus havia o mandado ir? Simão, disse Jesus, a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, disse Jesus, que muitos não entenderão por enquanto, e assim será por algum tempo. O mestre silenciou por um momento. Os olhos do velho pescador faiscante expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. E Simão pergunta: e quando o Consolador chegar, Senhor? Interrogou o discípulo emocionado. Os homens o receberão compreensivamente? Jesus olha para Simão e diz: não, Simão, não a princípio. E os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. E assim tem sido. E assim tem sido. Crês que eu posso te curar? É a mensagem que Jesus fala aos nossos corações nessa noite. Crês que eu posso te curar? Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Luiz, obrigado pela sua mensagem, que nos deixa uma reflexão se realmente como estamos, né, na nossa fé e se realmente pretendemos levantar. Levanta-te e vai, né? Muito obrigada mesmo, com muito carinho. Eu gostaria de pedir a você que fizesse a nossa prece final. Tá bom. Levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, para agradecer por todas as bênçãos que temos recebido até o presente momento de nossas vidas. Agradecer especialmente por essa oportunidade que tivemos mais uma vez de meditar na sua palavra. Querido Jesus, abriga, Senhor, essa palavra em nossos corações. Que possamos a cada dia, Senhor, meditar nessa palavra. Que possamos conviver com esses ensinamentos que devem permanecer escondidos no fundo do nosso coração. Para que em cada momento em que houver uma necessidade, possamos abrir essa gavetinha onde está essa palavra, meditarmos nela e partirmos para a ação.
Ajuda-nos, Senhor. Pois que Tu sabes o quanto nós somos pequeninos ainda e o quanto nós necessitamos da Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Abençoa todos os Teus filhos e filhas que aqui se reuniram nessa noite, Senhor, através desse prodígio da internet. Esse bem, Senhor, que Tu nos entregou para que em um momento tão difícil pudéssemos continuar reunidos. E nos sentimos reunidos, porque através do pensamento nos ligamos, nos aconchegamos, nos irmanamos. Abençoa a todos, Senhor, que estiveram aqui reunidos e os que não puderam chegar, recebam a mesma bênção, a mesma paz e o mesmo carinho. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, e pedimos que essas bênçãos amoráveis que recaem sobre nossas vidas nesse momento alcancem a todos os enfermos, onde quer que estejam, principalmente em decorrência desse momento de pandemia que vivemos. Que todos sejam alcançados pelo teu amor divino. Que assim seja.